Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa Zampronho, editora de internacional aqui da agência CMA. E no nosso CMA Entrevista de hoje, no pós-FED, eu falo com o Ricardo Jorge, ele é especialista da Quantized. Ele vai falar para a gente das impressões que ele teve do comunicado do FED ontem, depois da decisão, e do comportamento de Jerome Powell, presidente do FED, na coletiva que ele deu logo depois da decisão. Ricardo, como você viu essa decisão do Fed de manter os juros como estão hoje, de dar uma sinalizada de que pode começar a cortar os juros a partir do ano que vem? O mercado ficou animadíssimo, o mercado também está para abrir mais agora na manhã bem positivo. Como que é o seu ponto de vista? Olá, Vanessa, tudo bem? De fato, o mercado reagiu de maneira muito positiva ao comunicado. Na verdade, a decisão ela já era esperada, o mercado já projetava a manutenção da taxa dos Fed Funds nos níveis atuais, mas o grande destaque ficou por conta da fala do Powell, e que, obviamente, corrobora com os dados recentes que vêm sendo divulgados, né, pela imprensa, pela mídia. Então, a gente já vinha em um processo com uma dinâmica muito mais favorável de preços, né, a inflação, de fato, dando sinais de arrefecimento. A gente sabe que uma das grandes preocupações do FONC era exatamente o mercado de trabalho que vinha muito aquecido, a gente já começa a ver um certo alívio nas pressões com relação ao mercado de trabalho e tantos outros indicadores, CPI, PPI, PCI, então os indicadores mais recentes, eles acabaram trazendo essa informação mais positiva e foram exatamente esses dados que trouxeram a confiança para que o Banco Central americano ele pudesse na minha leitura, ter usado um discurso mais dovish, né, que é o termo que nós usamos no mercado financeiro, ou seja, ele está muito mais tranquilo com relação ao processo inflacionário e essa mensagem foi, né, como eu havia comentado, foi recebida de maneira muito positiva pelo mercado e a gente constata isso através da precificação dos ativos de risco que responderam muito bem, né? Não só lá fora, mas aqui também, as bolsas subindo, a curva de juros caindo de maneira bem significativa, aqui no Brasil em especial. Lembrando que ontem nós tivemos uma super quarta, né? A gente teve a decisão do Fed na parte da tarde e no final do dia nós ainda tivemos a decisão do Copom de política monetária aqui no Brasil, que confirmou mais uma queda de 0,50. Então, hoje, né, o mercado ele ainda precifica esse otimismo trazido pelo discurso do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, mas também a resposta do mercado com relação a condução de política monetária aqui no Brasil, lembrando que a decisão da Selic ontem saiu depois do mercado já fechado, então é Uhum. natural que a gente veja essa reação dos ativos logo na abertura do dia seguinte, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Ricardo, com relação à indicação que o Fed deu de começar a cortar as taxas de juros, há quem diga no mercado que essas taxas poderiam ser cortadas a partir de março, outras de abril, outras até no final do segundo trimestre. Como que você avalia esse tipo de projeção? Na verdade são dois momentos agora, né? Então vamos tentar explicar separadamente. O primeiro momento foi antes da reunião de ontem e o segundo momento eu vou falar após o resultado. Antes da reunião de ontem, existia uma pequena parcela do mercado, algo em torno de 30% ou 40%, acreditando que o Fed poderia começar a cortar juros no final do segundo trimestre do ano de 2024, ok? Depois da decisão e do próprio comunicado, que veio muito mais positivo do que o próprio mercado esperava, houve uma certa antecipação dos agentes de mercado, ou seja, da percepção dos agentes de mercado com relação a esse início de ciclo de corte. Então, hoje a gente tem uma maior probabilidade que está girando algo em torno de 50% e 60% para o final do segundo trimestre e algo em torno de 30% a 40% trabalhando com a possibilidade dele já começar o corte em março do ano que vem. Então, de fato, houve uma antecipação desse movimento, mas é importante ressaltar que essa probabilidade de corte é uma probabilidade que o mercado calcula em função da movimentação dos ativos que se dá por conta da negociação dos agentes de mercado. De maneira alguma, e isso provavelmente nunca vai acontecer em Banco Central nenhum do mundo, é o Banco Central dizer, olha, pessoal,
e em março, ou em abril, ou em qualquer outra data eu vou cortar tanto. Tá? Eles não fazem isso. Eles fazem leituras dos dados e tentam passar o comunicado mais claro possível para que o mercado faça a sua interpretação. Então, essas probabilidades que eu acabei de colocar, elas não são, em hipótese alguma, uma declaração ou qualquer tipo de indicação da autoridade monetária com relação ao que vai acontecer com os próximos passos do comitê. Tá? Isso é a expectativa do mercado com relação ao que pode acontecer. Então, a gente tem observado uma dinâmica muito mais positiva na evolução dos preços, a gente tem um arrefecimento de atividade, na parte de emprego, e com isso o mercado se sentiu, obviamente, acrescida a esses pontos, a gente teve um comunicado muito dovish, né, que é o jargão que a gente usa no mercado, corroborando para que os agentes de mercado promovessem esse maior otimismo com relação ao início do ciclo. Então, existe já essa possibilidade, uma parcela do mercado já acredita que possa acontecer essa queda de juros já a partir de março do ano que vem, mas, de novo, a gente ainda precisa de mais dados e, obviamente, da confirmação da autoridade monetária para ter certeza de se isso vai acontecer ou não. E aí, nós vamos ter dados importantes já a partir de janeiro. Já vai ter um outro payroll, já vai ter um outro PCE, e a expectativa vai aumentar cada vez mais. Sim, sem dúvida. Até porque os últimos dados eles vieram com viés positivo. Se essa dinâmica positiva continuar, com certeza absoluta, essa probabilidade para março vai aumentar e a probabilidade para o segundo trimestre também acaba, para o final do segundo trimestre, acaba aumentando também, porque a gente dá início a um processo de flexibilização monetária e aí espera-se que a gente tenha uma recorrência, por mais que o pace de corte, né, o tamanho dos cortes sejam pequenos, espera-se que eles sejam mais constantes. Mas, de novo, ainda é cedo para a gente. O próprio Banco Central ele ainda não se sente confortável em tentar cravar uma data para o início desse ciclo de corte. O que ele trouxe como novidade é, olha, pessoal, a mensagem que ele trouxe, pessoal, estamos aqui já estudando a possibilidade de começar um início de corte de juros. A gente não sabe quando ainda, mas a gente já está discutindo, ou seja, seja uma excelente notícia. Já é uma boa notícia, né? Então, tá certo. Ricardo Jorge, da Quantized, obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua visão, pelo seu ponto de vista sobre o pós-Fed e até a próxima. Obrigado, um abraço.